Olá, meus alunos do 7º ano A e B, aqui é a professora Aline de Geografia. Essa retomada que eu coloquei aqui para vocês nós já vimos, mas é só para a gente relembrar o que nós fizemos durante essas semanas, tá? Vamos lá? Nós fizemos uma revisão da habilidade de caracterizar os biomas, o ecossistema, os recursos naturais de diferentes lugares e relacionar com os padrões componentes climáticos, hidrográficos, geomorfológicos, pedológicos e biológicos. E depois nós fizemos a EFGE 18, que é caracterizar as atividades primária, secundária e terciária e analisar as transformações espaciais, econômicas, culturais, políticas e ambientais de diferentes lugares. Só para a gente relembrar, vamos lá? A biodiversidade do Brasil, né? A gente vê aqui o mapa do Brasil com a biodiversidade de vegetação, de animais, de espécies, né? Até falei para vocês que tem muitas espécies que só tem aqui no Brasil. E os nossos ecossistemas, eu falei para vocês um pouquinho, aquático e terrestre, e os tipos de biomas também, que nós fizemos até alguns mapas sobre o bioma e a biodiversidade. Também na parte dos setores primários, nós fizemos esse esqueminha, né, do primário, secundário e terciário, e eu deixei para vocês fazerem essa atividade. Quem não fez, vai lembretinho aí para fazer, anota no caderno que precisa ser feita essa atividade, que é uma retomada, mas é uma retomada que vocês precisam ter no caderno, combinado? Vamos para a nossa habilidade nova, que é a formação do território brasileiro de limites, fronteiras e regionalização. Essa primeira parte nós vamos falar só sobre a formação do território brasileiro, que está na habilidade 13, que é analisar o processo de formação do território brasileiro e as demarcações de limites, fronteiras em diferentes tempos. Então, eu dividi em duas partes, igual eu falei. Essa primeira parte vai ser a formação do território brasileiro. A formação do território brasileiro e seus limites, né, que eu já falei. E vamos lá. O território brasileiro, na sua vasta dimensão e suas riquezas minerais, são sempre tratados como sinais de potencialidade da riqueza nacional. Ainda em grande parte, inexplorada. O que seria, né? Grande parte ainda não foram exploradas. Isso significa que nós temos muita ainda vegetação. Essa conformação territorial que hoje conhecemos foi uma lenta. Por que uma lenta, né? Longa e difícil construção, tecida durante 5 séculos. Porque a partir do momento que o Brasil foi descoberto, ele demorou, né, para chegar até ali na parte norte, nordeste. No nordeste, no norte ainda, né, na parte do litoral ainda foi explorado, mas para chegar em outras partes demorou um pouquinho. Então, o que nós vamos aprender? O que é território? É possível afirmar que o Brasil sempre teve a mesma formação territorial? Né? Será que sempre foi do jeito que é? Quais os fatores que influenciaram a formação do território do Brasil? Em relação à extensão territorial, você já ouviu dizer que o Brasil tem um tamanho de um continente? O que isso representa para você? Você vai registrar depois de tudo no seu caderno no final da aula, mas o que você puder registrando, já vamos registrando. E depois eu vou tirar dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp, no Face, onde for mais fácil para vocês. Vamos lá. O território brasileiro está localizado no continente sul-americano. Em termos de hemisfério, encontra-se situado totalmente no hemisfério ocidental. A maior parte de sua extensão está no hemisfério sul e uma pequena parte situa-se no hemisfério norte, com uma área de 8.514,876 km² de extensão. É a extensão do tamanho do território brasileiro, tá? Ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né? E aí ele fica em 5º lugar do tamanho de extensão. Mas antes de eu mostrar para vocês, aqui tem uma definição. O que é território? Território é usualmente definido como uma área do espaço delimitado por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja animal ou humana,
Então, eu posso falar para vocês assim, que uma certa área delimitada, ela vai ser o seu território. Eu costumo dizer, quando a gente está na escola, que aquele espaço geográfico, a nossa sala de aula, vamos supor, o 7A é o território do 7A, o 7B é o território do 7B. Então, eu costumo dizer que cada um vai demarcar o seu território. E os animais também podem fazer isso? Sim. Tá? Então vamos lá. Olha aqui o que eu acabei de falar para você. Você sabia que são poucos os países que possuem um território tão extenso como o Brasil? Em razão de sua grande extensão territorial, o Brasil é considerado um país de dimensão continentais. No planisfério, que é esse mapa aqui, a seguir a extensão, estão destacados os países mais extensos do mundo. A gente vê aqui o Canadá, Estados Unidos, no continente americano e o Brasil. Depois a gente vê a Rússia e a China. Mas se a gente olhar todo no planisférico, a gente vai ver que o Brasil ele é o quinto maior por extensão. Primeiro a Rússia, depois Canadá, China, Estados Unidos e o Brasil. Quando eu falei da Europa, quando você olhar na parte ali dos europeus, a gente vai ver que eles são bem pequenininhos. Na África também, eles são os continentes deles. Se você pega um estado, é bem pequenininho, né? Então, a gente vê que o Brasil é um estado grande, né? Que é o estado, não, desculpa, que é um país grande. E o estado nossos, tem estado nosso que é do tamanho de um país deles. Aqui foi quando o Brasil começou a ser explorado. Olha aqui que a gente vê essa foto, é até bonitinho de se ver, né? Os barcos chegando ali na costa do litoral. E quando foi assim, foi a exploração do nosso continente. Vou ler esse textinho, ó. A conformação territorial brasileira que hoje conhecemos foi antes uma lenta, longa e difícil construção, tecida ao longo de 5 séculos de história. Essa construção deu-se fundamentalmente através de duas estratégias diferentes, mas complementares: a conquista territorial e as negociações diplomáticas. Esses dois aspectos da tomada de posse e ocupação do território do que viria a ser o Brasil pode ser observada desde o momento inaugural da chegada dos portugueses, que é esses barquinhos chegando no século XVI. Então ali foi quando começou. A gente vê índios, a gente vê eles chegando, né? Eles entrando para começar a explorar o Brasil. Nessa daqui, a gente vê um mapa e uma divisão, né? O território brasileiro no período colonial. Aqui a gente vê que em 1994, os portugueses e espanhóis dividiram entre si a terra. Que terra que seria? O Brasil, né? E a gente vê nesse mapa o Tratado de Tordesilhas, né? Que foi um tratado que definiu as áreas que diz que a nossa terra, né? Que eles dividiram entre Portugal e a Espanha. Depois a gente tem outros tipos de tratados, né? Mas aqui nós vamos ver a Capitanias Hereditárias, que foi em 1534, que também foi a ocupação dos portugueses do litoral brasileiro, e que só teve um regime que foi as Capitanias Hereditárias por Dom João III, em 1532. Até então, a exploração do novo território era esparsa e basicamente individual. Foi através desses sistemas de capitanias que os primeiros núcleos de ocupação e colonização portuguesa do Brasil foram estabelecidos. Exemplo, São Vicente, que é a cidade de São Vicente, ali no litoral. Aqui nós temos o Tratado de Petrópolis. Eu costumo dizer que esse tratado aqui foi quando, costumo dizer não, é que surgiu, né, o Acre. E aí, para ficar bem gravadinho para vocês, Barão de Rio Branco foi quem que negociou todo esse tratado, né? E aí, como será que chama a capital de Acre?
Rio Branco por causa, né, do tratado que teve. Mas olha, Portugal enfrentou revoltas no Brasil visando a separação de metrópole. Esse movimento desembocaram na independência do Brasil em 1822, sem afetar muito a configuração do território brasileiro. A região do Acre só foi incorporada no Brasil após a proclamação da República em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis pelo Barão de Rio Branco. Tá? Ele garantiu a posse em 1903, né? E que daria a posse ao Brasil desse território. Olha como foi para a gente conseguir hoje o nosso território inteiro brasileiro. Ó, 1534, a gente viu um mapa do Brasil, mas olha aqui, pela metade. 1789, a gente vê também que ainda não estava definido todos os estados brasileiros e também não tinha ainda. Quando você vê ali, ó, a gente não vê o pedaço de Acre, a gente não vê vários outros estados brasileiros que falta neste mapa, né? 1889, a gente vê também que não tem o Acre, que falta um pedaço da Amazonas, e a gente vai vendo que vai faltando os pedaços e também não tem todos os estados formados. Aqui também é a mesma coisa que o outro, só que esse a gente também vê, né? 1573, 1709, vai aumentando o tamanho do Brasil, até chegar a 1990, que é o tamanho atual de hoje. Aqui também, ó, a regionalização do território brasileiro, que é esses mapas. Agora você terá uma oportunidade de conhecer diferentes regionalizações feitas no território brasileiro, através do que? A gente vai observar os mapas. Quando a gente vê o primeiro mapa, 1534, que foi as capitanias hereditárias, a gente não vê a formação inteira. Depois a gente viu para 1913, você vê que só tem Mato Grosso, não tem Mato Grosso do Sul, a gente não tem Tocantins, a gente só tem Goiás, nós não temos Distrito Federal. E aí assim vai, até chegar hoje na formação que nós temos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Esse outro aqui que tem os números 1, 2, 3, também ainda não estava. Era outro tipo também de regionalização, tá? Agora aqui, a gente vê o território brasileiro de hoje. E aí você começa a observar que a gente vê a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região centro-oeste e a região sul. Né? A gente já vê uma formação do nosso território completa e com os estados brasileiros também. Já cada um com a sua terra própria, já com a sua formação completa. E aí, o que nós vamos fazer? Agora, o que vocês vão fazer? Agora você irá construir um mapa indicando a atual configuração do território brasileiro que está localizado na América do Sul, porque nós fazemos parte da América do Sul. Então, vocês vão ficar bem atentos a essa explicação. Como eu vou querer este mapa? Aqui a gente vê, ó, também o mapa já, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar um mapa e conforme vocês vão fazendo, você vai fazer o quê? A legenda. Você vê que a região norte aqui, ela está pintada toda de verde. Amazonas, Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Tocantins, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai precisar pintar de verde? Não, mas você pode pintar de amarelo. Mas se você pintou de amarelo, você vai pintar a legenda também de amarelo. Questão 1. Destaque a linha que demarca a fronteira do Brasil com outros países do continente. Então, você pode pegar um mapa do continente da América do Sul e vai fazer essa linha neste mapa contornando. Depois, nomeie os países que localiza no continente. Você pode consultar um mapa de referência. Tá? 3. Identifique com uma cor da sua escolha os países que não fazem fronteira com o Brasil e complete o mapa. Então, este mapa aqui, ele não tá as fronteiras ao lado. Então, por enquanto, você vai fazer somente esse mapa. Esse mapa com fronteiras, eu vou dar na próxima aula.
por enquanto, eu vou querer que vocês façam este mapa aqui com as legendas da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, combinado? Até a próxima aula. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre fronteiras, que vai ser a continuação dessa aula. Tenha todos um ótimo dia e fiquem em casa, porque é um momento agora da gente zelar pela nossa vida. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem, que vocês sabem que eu estou à disposição de ajudar a hora que for preciso.